Nas sombras de Gotham City, onde o crime nunca dorme e a corrupção se espalha como uma doença, surge uma figura que desafia tudo o que conhecemos sobre heroísmo. Não é um deus alienígena, nem um mutante com poderes sobrenaturais. É apenas um homem, mas um homem que escolheu se transformar numa lenda viva. Hoje vamos mergulhar na história do Cavaleiro das Trevas, o cruzado encapuzado, o herói que prova que não precisamos de superpoderes para fazer a diferença no mundo. Batman não é apenas um super-herói, é um símbolo que transcendeu os quadrinhos para se tornar um ícone cultural global. Criado em 1939, ele representa algo único no universo dos super-heróis, a força da determinação humana levada ao extremo. Enquanto outros heróis lutam contra ameaças cósmicas, Batman escolheu uma guerra mais pessoal e íntima contra o crime que destruiu sua vida. Prepare-se para conhecer a jornada de Bruce Wayne, um menino órfão que se transformou no maior detetive do mundo, no estrategista mais brilhante e no símbolo de esperança para uma cidade perdida na escuridão. Esta é uma história sobre trauma, redenção, obsessão e a eterna luta entre a luz e as trevas que existe dentro de cada um de nós. A história do Batman começa numa noite fatídica que mudaria para sempre o destino de uma criança de 8 anos. Era 26 de junho, e a família Wayne havia decidido assistir ao filme A Marca do Zorro no cinema Monarch, uma tradição familiar que Thomas Wayne compartilhava com sua esposa Martha e seu filho Bruce. A noite estava perfeita, e a família caminhava tranquilamente pelas ruas de Gotham após o filme, conversando sobre a aventura que acabaram de assistir. Mas o destino tinha outros planos. Ao tomarem um atalho pelo que mais tarde seria conhecido como Beco do Crime, foram abordados por um assaltante desesperado chamado Joe Chill. O homem exigia as joias de Martha e a carteira de Thomas, mas algo deu errado. Talvez tenha sido o nervosismo do criminoso, talvez a tentativa corajosa de Thomas de proteger sua família, mas em questão de segundos, 2 tiros ecoaram pela escuridão fria de Gotham. Thomas Wayne, renomado médico e filantropo, caiu primeiro. Martha Wayne, cujo grito de horror ecoou pelas paredes do beco, foi silenciada pelo segundo disparo. E ali, ajoelhado numa poça crescente de sangue, estava Bruce Wayne, de apenas 8 anos, vendo seus pais morrerem diante de seus olhos. Esse momento traumático não destruiu Bruce Wayne, mas o forjou como ferro em brasa. O menino que havia perdido tudo numa questão de segundos foi criado pelo fiel mordomo da família, Alfred Pennyworth, um ex-ator e militar britânico que se tornou muito mais que um empregado. Alfred se transformou no pai substituto, no confidente e na única pessoa que verdadeiramente compreendeu a dor que consumia o jovem Bruce. Crescendo assombrado por aquela noite terrível, Bruce desenvolveu uma obsessão que definiria cada momento do resto de sua vida. A guerra implacável contra o crime que havia destruído sua família. Na chuva torrencial que caía sobre o cemitério de Gotham, diante dos túmulos ainda frescos de Thomas e Martha Wayne, Bruce fez um juramento que ecoaria através das décadas. Ajoelhado na lama, com lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto jovem, ele prometeu aos fantasmas de seus pais que dedicaria cada respiração, cada batimento cardíaco, cada momento de sua existência para garantir que nenhuma criança jamais passasse pelo horror que ele havia experimentado. Mas Bruce entendeu, mesmo jovem, que boa vontade e boas intenções não seriam suficientes. Gotham City estava podre até o âmago, controlada por famílias criminosas, policiais corruptos e políticos vendidos. Para fazer diferença real, ele precisaria se tornar algo mais que humano. Aos 18 anos, Bruce deixou Gotham para trás e embarcou numa jornada ao redor do mundo que duraria mais de uma década. Durante esses anos de preparação obsessiva, Bruce se transformou numa lenda viva. No Tibete, ele treinou com monges que lhe ensinaram técnicas ancestrais de meditação, controle da dor e disciplina mental que permitiriam a ele funcionar sem dormir por dias. Nas montanhas geladas do Himalaia, ele aprendeu a sobreviver em condições impossíveis e a usar o ambiente como aliado. No Japão, ele dominou artes marciais que haviam sido passadas de mestre para discípulo por séculos, aprendendo não apenas técnicas de combate, mas filosofia sobre honra, sacrifício e o peso da responsabilidade. Na Europa, Bruce estudou criminologia nas melhores universidades, psicologia criminal com os maiores especialistas e ciências forenses que o transformariam no maior detetive do mundo. Ele aprendeu a ler pessoas como livros abertos, a encontrar pistas que outros ignoravam e a pensar como os criminosos mais perigosos. Em academias militares secretas, ele dominou táticas de guerra urbana, explosivos, infiltração e interrogatório. Quando finalmente retornou a Gotham aos 30 anos, Bruce Wayne havia se tornado uma arma humana perfeita, mas ainda faltava algo crucial. Ele sabia que precisava de mais que treinamento e dinheiro. Precisava de um símbolo, algo que transcendesse o homem e se tornasse uma ideia, um medo primordial que aterrorizasse os corações dos criminosos. A inspiração veio numa noite tempestuosa,
quando ele estava meditando em seu escritório na Wayne Manor. Um morcego gigantesco voou pela janela quebrada, suas asas negras se espalhando como sombras vivas, e naquele momento de revelação, Batman nasceu. Bruce compreendeu que os criminosos eram supersticiosos e covardes, e ele usaria isso contra eles. Escolheu a escuridão como sua aliada mais fiel, as sombras como seu refúgio natural, e o medo como sua ferramenta mais poderosa. Usando a vasta fortuna da família Wayne, ele criou um arsenal tecnológico que rivalizava com organizações governamentais, construiu a lendária Batcaverna nas profundezas rochosas sob sua mansão ancestral, e assumiu definitivamente a identidade que definiria o resto de sua vida. A jornada do Batman, através dos quadrinhos, nos presenteou com algumas das histórias mais marcantes e impactantes da literatura de super-heróis. Cada arco narrativo revelou novas camadas da complexidade do personagem e testou seus limites físicos, emocionais e psicológicos de maneiras que transcenderam o entretenimento simples para se tornarem verdadeiras obras de arte literária. Batman, Ano 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli, revolucionou completamente não apenas a origem do herói, mas toda a percepção sobre o que uma história de super-herói poderia ser. Publicada em 1987, esta obra-prima mostra os primeiros passos tropeçantes de Bruce Wayne como vigilante, revelando um Batman vulnerável, inexperiente e profundamente humano. A genialidade da história está em seu realismo brutal. Vemos Bruce cometendo erros graves, sendo ferido, quase sendo capturado pela polícia corrupta. Paralelamente, acompanhamos Jim Gordon, recém-chegado de Chicago, lutando contra um sistema policial podre até os ossos. A narrativa entrelaça essas duas jornadas de homens íntegros tentando fazer a diferença numa cidade que parece perdida para sempre. O que torna Ano um especial é como ele humaniza seus heróis, mostrando que a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. A Piada Mortal, também de Frank Miller, mas com arte do incomparável Brian Boland, mergulhou nas profundezas psicológicas mais sombrias da relação entre herói e vilão. Esta história não é apenas sobre Batman e Coringa, é uma meditação filosófica sobre sanidade, trauma e os finos limites que separam ordem do caos. O Coringa, tentando provar que qualquer pessoa pode enlouquecer após um dia ruim, tortura psicologicamente Jim Gordon e paralisa sua filha Bárbara de forma brutal e permanente. A história sugere uma verdade perturbadora. Talvez Batman e Coringa sejam dois lados da mesma moeda, duas respostas diferentes ao mesmo tipo de trauma. O final ambíguo, onde Batman oferece ajuda ao Coringa, que responde com uma piada que os faz rir juntos momentaneamente, permanece como uma das cenas mais discutidas da história dos quadrinhos. Knightfall, a saga épica dos anos 90, apresentou o mundo a Bunny, o único vilão que conseguiu quebrar Batman literal e figurativamente. Esta história de múltiplas partes mostrou Bruce Wayne sendo sistematicamente destruído, primeiro psicologicamente, quando Bunny liberta todos os criminosos do asilo Arkham simultaneamente, forçando Batman a recapturá-los sem descanso por semanas. Quando Bruce finalmente enfrenta Bunny, está física e mentalmente exausto, momento que o vilão aguardava. A cena icônica da quebra das costas de Batman sobre o joelho de Bunny chocou uma geração de leitores. Mas Knightfall é mais que violência. Explora o que acontece quando um símbolo aparentemente invencível é destruído, como Gotham reage, e se alguém mais pode assumir o manto do Batman. Jean Paul Valley assume temporariamente, mas sua versão mais violenta mostra porque Bruce Wayne é insubstituível. A Morte em Família talvez seja o arco mais controverso e emocionalmente devastador já publicado. Esta história de 1988 colocou o destino de Jason Todd, o segundo Robin, nas mãos dos próprios leitores através de uma votação por telefone. O resultado foi a morte brutal do jovem herói nas mãos do Coringa, numa explosão que o deixou irreconhecível. Batman chegou segundos tarde demais, encontrando apenas destroços e o corpo de seu protegido. A culpa e o fracasso em proteger Jason assombraram Bruce por décadas, mudando fundamentalmente sua relação com todos os futuros Robins. Esta história provou que mesmo Batman, o homem que planeja para tudo, pode falhar catastroficamente nas pessoas que mais ama. O Cavaleiro das Trevas Ressurge imaginou um futuro distópico onde um Batman de 55 anos, aposentado há uma década, é forçado a retornar numa Gotham City ainda mais corrompida e violenta. Frank Miller criou uma visão alternativa sombria onde super-heróis foram banidos pelo governo, a criminalidade juvenil explodiu e a sociedade se tornou ainda mais polarizada. Esta história questiona profundamente se vigilantes têm lugar numa sociedade moderna, explora os custos físicos e psicológicos de uma vida inteira dedicada ao combate ao crime, e culmina num confronto épico entre Batman e Superman que redefiniu como vemos esses ícones. É uma meditação sobre envelhecimento, relevância e o preço da obsessão heroica.
Batman representa o ápice absoluto do potencial humano levado a extremos que desafiam nossa compreensão do que é possível alcançar através de dedicação, treinamento e pura força de vontade. Embora não possua superpoderes no sentido tradicional, suas habilidades transcendem completamente o que consideramos humanamente possível, resultado de décadas de preparação obsessiva que transformaram seu corpo e mente numa arma de precisão absoluta. Fisicamente, Batman é literalmente uma máquina de guerra humana forjada através de treinamento implacável. Ele domina mais de 127 formas diferentes de artes marciais, desde o boxe ocidental clássico até técnicas ninjas ancestrais que poucos mestres conhecem. Sua força permite quebrar tijolos com as mãos nuas, sua velocidade rivaliza com atletas olímpicos, e sua agilidade lhe permite realizar acrobacias que parecem desafiar a gravidade. Ele pode lutar simultaneamente contra 10 homens armados e sair vitorioso, correr por telhados pulando entre edifícios de vários andares, e suportar danos físicos que deixariam pessoas normais inconscientes por semanas. Sua resistência é lendária. Ele pode operar por dias sem dormir, mantendo total eficiência mental e física. Cada músculo de seu corpo foi desenvolvido para um propósito específico. Cada movimento é calculado para máxima eficiência e impacto. Mentalmente, Batman é considerado uma das mentes mais brilhantes de toda a ficção. Sua capacidade dedutiva é sobrenatural. Ele pode examinar uma cena de crime por poucos minutos e reconstruir eventos que confundiram investigadores por semanas. Ele lê microexpressões faciais, linguagem corporal e detalhes ambientais que outros nem percebem. Sua estratégia tática é incomparável, sempre pensando vários movimentos à frente como mestre do xadrez, antecipando ações de inimigos e formulando contramedidas antes mesmo que ameaças se manifestem. Sua memória é fotograficamente perfeita, capaz de recordar conversas palavra por palavra décadas depois, e ele absorve conhecimento em velocidade impossível, tornando-se especialista mundial em dezenas de disciplinas científicas, forenses, psicológicas e tecnológicas. Tecnologicamente, Batman utiliza equipamentos que fariam organizações militares sentirem inveja. Seu uniforme icônico não é apenas intimidante, é uma obra-prima de engenharia. O traje é feito de Kevlar modificado e materiais proprietários que oferecem proteção contra balas de alta calibre, explosivos, elementos químicos e temperaturas extremas, mantendo total flexibilidade para combate acrobático. Suas botas possuem sistemas de absorção de impacto que permitem quedas de grandes alturas, e as luvas contêm circuitos elétricos para combate e ferramentas de invasão eletrônica. O lendário Batmóvel é muito mais que um veículo. É uma fortaleza móvel equipada com blindagem militar, sistemas de armamento não letais, computadores quânticos, equipamentos de comunicação global e propulsão que permite velocidades superiores a 300 km por hora. Seus batarangs não são simples projéteis, mas ferramentas multifuncionais com sistemas de rastreamento, explosivos controlados, dispositivos de escuta e até mesmo componentes eletrônicos para sabotagem. A Batcaverna funciona como centro de comando mundial, laboratório forense de última geração e arsenal tecnológico, conectada a redes de vigilância que monitoram Gotham City em tempo real através de milhares de câmeras, microfones e sensores. Psicologicamente, Batman é um mestre absoluto da guerra psicológica e manipulação comportamental. Ele compreende profundamente a psique criminosa e usa esse conhecimento para quebrar inimigos mentalmente antes de qualquer confronto físico. Sua presença projeta uma aura de terror primordial que faz criminosos confessarem crimes apenas por estar na mesma sala. Ele domina técnicas de interrogatório que extraem informações sem violência física, usando pressão psicológica, conhecimento íntimo sobre medos pessoais e uma reputação de inevitabilidade que faz bandidos preferirem cooperar a enfrentar suas consequências. A guerra de Batman contra o crime nunca foi uma jornada verdadeiramente solitária, embora sua personalidade sombria frequentemente o faça preferir trabalhar sozinho. Ao longo de mais de 80 anos de histórias, ele construiu uma família improvisada de aliados extraordinários que compartilham sua missão impossível, cada um trazendo habilidades únicas, perspectivas diferentes e humanidade essencial para sua cruzada obsessiva pela justiça. Alfred Pennyworth transcende completamente a função de mordomo para se tornar a âncora emocional que mantém Bruce Wayne conectado à sua humanidade. Este ex-ator shakespeariano e veterano militar britânico é simultaneamente pai substituto, confidente absoluto, médico de emergência, conselheiro moral e a única pessoa no mundo que pode fazer Batman lembrar que Bruce Wayne ainda existe sob a máscara. Sua lealdade inabalável, sabedoria conquistada através de décadas de experiência e amor incondicional são fundamentais para impedir que Batman se perca completamente na escuridão de sua obsessão. Dick Grayson, o primeiro e mais icônico Robin, representa o maior sucesso educacional de Batman. Este jovem acrobata órfão cresceu sob a tutela rigorosa do Cavaleiro das Trevas e eventualmente se tornou Asa Noturna,
provando que o legado sombrio de Batman pode inspirar heroísmo genuíno sem sucumbir à obsessão destrutiva que consome seu mentor. A relação entre eles evoluiu de mentor protegido para uma parceria entre iguais baseada em respeito mútuo e amor paternal. Bárbara Gordon representa a inteligência, determinação e força feminina na família Batman. Como Batgirl, ela trouxe perspectivas únicas e habilidades complementares, e mesmo após ser paralisada pelo Coringa, reinventou-se como Oracle, tornando-se o centro nervoso tecnológico de operações heroicas globais. Sua capacidade de superar trauma pessoal devastador e transformá-lo em força inspiradora espelha a própria jornada de Bruce Wayne. Comissário Jim Gordon simboliza a ponte essencial entre vigilantismo e aplicação legal da justiça. Este policial íntegro e incorruptível é o único representante oficial da lei em quem Batman confia completamente, formando uma parceria improvável mas absolutamente eficaz entre o mundo oficial e as sombras. Sua amizade com Batman transcende legalidade para se tornar uma aliança moral baseada em objetivos comuns e respeito mútuo. Do lado das trevas, Batman enfrenta a galeria de vilões mais psicologicamente complexa e filosoficamente desafiadora de toda a ficção. O Coringa representa o caos absoluto personificado, o anti-Batman que prova que às vezes não existe explicação racional para o mal puro. Sua relação com Batman é simultaneamente de ódio visceral e dependência psicológica mútua, como se cada um definisse e justificasse a existência do outro numa dança macabra de ordem versus anarquia. Harvey Dent, o trágico Duas Caras, explora a dualidade fundamental da natureza humana através de sua moeda fatídica que decide entre bem e mal. Sua transformação de promotor público dedicado em criminoso bipolar representa uma das maiores falhas pessoais de Batman, que não conseguiu salvar seu amigo da loucura. Pinguim controla o submundo criminal de Gotham com elegância aristocrática perversa, enquanto Charada desafia Batman intelectualmente com enigmas complexos que testam seus limites dedutivos. Era Venenosa representa sedução letal combinada com fanatismo ambiental extremo, e Espantalho usa o medo como arma primária, ironicamente a mesma ferramenta psicológica que Batman emprega contra criminosos. Ra's al Ghul eleva os conflitos a proporções globais apocalípticas, vendo Batman simultaneamente como digno herdeiro de sua cruzada imortal e maior obstáculo para seus planos de salvação mundial através de genocídio. Cada vilão força Batman a confrontar aspectos diferentes de sua própria psique fragmentada, tornando cada conflito uma batalha não apenas física, mas um embate filosófico profundo sobre justiça, moralidade, obsessão e os limites sombrios da natureza humana. A história do Batman nos ensina que heroísmo não vem de poderes sobrenaturais, mas da escolha consciente de fazer a diferença. Bruce Wayne poderia ter escolhido viver uma vida de luxo e privilégio, mas escolheu transformar sua dor em propósito, sua tragédia em esperança para outros. Batman permanece relevante porque representa algo universal, a capacidade humana de superar trauma e se tornar algo maior. Ele nos mostra que não precisamos ser perfeitos para ser heróis, apenas determinados o suficiente para nunca desistir. Se você se emocionou com essa jornada pelas sombras de Gotham, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários sobre qual aspecto do Batman mais te impressiona, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história dos seus super-heróis favoritos.